Olá, internauta, amigo de InfoChannel. Estamos aqui de novo para trazer para vocês um debate aprofundado sobre inteligência artificial generativa. A proposta é exatamente debater para onde caminha a inteligência artificial generativa, quais são seus desafios. E a gente espera passar para vocês o melhor conteúdo. Para que esse painel de debate aconteça, InfoChannel convidou a Fernanda Jolo, que é líder de Customer Engineer, Data Analytics e AI do Google Cloud para a América Latina. Nós temos aqui o Tiago Viola, que é diretor de dados, inteligência artificial e automação da IBM Brasil. Aqui na minha esquerda, o Joaquim Merino, que é líder de vendas da área de computação de alta performance e inteligência artificial na Lenovo para a América Latina. Temos ainda o Valdir Saboia, que é diretor de Data AI e IoT na TD Synnex, América Latina. E aqui, à minha direita, nosso mediador, que é o Adriano Neves, que é professor doutor da Fundação Instituto de Administração, a FIA. Eu gostaria, então, para dar o início no nosso debate, começando pela Fernanda, para a gente fazer que cada qual dê a sua definição, como enxerga conceitualmente a inteligência artificial e a generativa especificamente. Fernanda, a palavra é com você. Muito obrigada, prazer. Bom, e a generativa agora é o tópico do momento, né? A gente também já ouviu muitas vezes de que a inteligência artificial existe há muito tempo, mais de 50 anos, e eu acho que o grande momento da IA generativa agora é essa capacidade que traz, e aí está muito relacionado quando a gente fala também, né, outra sigla que ficou famosa, o LLM, os Large Language Models. Então, essa capacidade de processar e performar diferentes tarefas, né, dentro desses modelos que são multimodais agora, e a gente vai vendo essa capacidade cada vez avançando mais e acelerando a construção de novos casos de uso. Então, assim, o momento, a situação da IA generativa é a capacidade agora que tem de acelerar e democratizar o acesso. Antes a IA era muito restrita a um grupo de profissionais que necessitavam um conhecimento muito específico e que eram projetos, às vezes, mais longos, demorados para ser desenvolvidos. Agora a gente está com essa velocidade, não só no desenvolvimento, né, dos pesquisadores, em cada vez lançar melhores produtos, melhores modelos, mas na capacidade também de mais pessoas acessarem essas informações, acessarem esses modelos e utilizarem no dia a dia. Obrigada. Na sua opinião, Viola, como que você conceitua, como definir inteligência artificial generativa? Eu vejo no mesmo molde, né? A gente iniciou a IA tradicional trabalhando sempre em focar em produtividade, em trazer conceitos para a gente facilitar tanto a nossa comunicação quanto a eficiência operacional da TI como um todo. E aí, quando a gente olha isso num time frame aqui de uns 10 anos mais ou menos, a gente naturalmente percebe a generativa entrando com uma força muito grande que reduz aquele trabalho manual de fazer uma árvore de decisão, de ter muita coisa que o LLM já facilita e entrega, né? Então, aí a generativa ela consegue transformar e viabilizar de muito mais fácil, muito mais rápido, com muito mais aceitação, projetos que viabilizem a automação, que viabilizem a inteligência artificial como um todo, né? Então, na minha leitura, a gente tem um número infinito de casos de uso, de aplicabilidade que a gente pode comentar aqui ao longo do dia. E eu percebo naturalmente que isso é um processo que ele tem que fazer parte do business das empresas, né? A gente começa a perceber que não é mais um opcional, não é mais uma tendência, ele é sim uma fortaleza e ele tem um ROI e um TCO que se prova ao longo do tempo conforme você vai utilizando, né? Então eu vejo isso com uma extrema naturalidade da gente ter hoje a IA generativa trabalhando, seja no back-end ou no front-end das empresas. Obrigada. Juca, a gente está vendo muita conversa sobre IA generativa. Para você, para a Lenovo, como conceituar essa tecnologia? Bom, boa tarde mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de dividir com vocês esse espaço.
Bom, a IA generativa é uma tecnologia que veio para ficar. A gente não pode... Há sempre certas discussões sobre qual é a aplicabilidade ou não aplicabilidade disso. Não há como você não fazer uso disso. Existe uma série de questões que devem ser debatidas, da viabilidade, dos riscos, da governança. Existe uma série de temas que ainda têm que ser muito bem entendidas com relação à IA generativa. Mas, definitivamente, nós não podemos abrir mão de fazer uso disso. O próprio IDC, numa pesquisa entregue no início deste ano, mostrou claramente que a adoção de IA generativa por grandes empresas no Brasil deve dobrar em relação ao ano passado. Né? Nós estamos falando de investimentos de aproximadamente 90 milhões de dólares, 120 milhões de dólares só em IA generativa. E se você pega IA generativa e IA tradicional, que também abre um universo muito amplo de aplicações e de possibilidades para os negócios, a gente vê que existe uma estimativa de investimentos na ordem de 470, de 500 e... Posso estar equivocado no número, mas em torno de $500 bilhão para o próximo ano. Exatamente. Tá? Então, há uma perspectiva de crescimento exponencial do business aqui na região. Porém, é sempre importante destacar que existe uma série de questões relacionadas à governança, à segurança, a riscos, à legislação, que ainda devem ser muito bem exploradas com relação a isso. Obrigada. Valdir, para você, como conceituar inteligência artificial generativa, como esmiuçar essa tecnologia e levar para o mercado esse conceito? O que eu tenho acompanhado nesses últimos... digamos assim, esse último ano, né, para cá, uma explosão realmente muito grande da utilização do conceito de IA. Né? Mas quando você fala de inteligência artificial de uma maneira geral, como o próprio estudo da McKinsey do ano passado mostra, que 94% dos CIOs que foram pesquisados falaram que já estavam trabalhando com IA e fazendo algum experimento, mas só 14% deles estavam realmente fazendo alguma coisa para a área produtiva da empresa, ou seja, muitos experimentos, pouca prática, vamos dizer assim, né? Quando você fala de IA generativa, os grandes benefícios que ela pode trazer, assim, eu acho que é um momento disruptivo que a gente está vivenciando, e eu acho que, quer dizer, pelo menos o que eu tenho acompanhado é que IA generativa vai ser já é, né, e tende a ser cada vez mais um movimento que realmente não tem volta, porque está tendo uma aplicabilidade, como já foi comentado, muito grande. Tem todos os aspectos que a gente já comentou aqui de segurança e parte legal também, que precisa ser visto, riscos, etc. Mas acho que é um processo que não tem mais como ser assim, freado, porque as empresas estão conseguindo ver claramente os benefícios quando conseguem aplicar adequadamente, quando o projeto começa correto, da maneira correta, com as ferramentas corretas, com as pessoas corretas. Isso minimiza muito os riscos, tanto os legais quanto os próprios os riscos técnicos. E isso faz com que os projetos comecem a ter resultados muito concretos. É o que eu tenho acompanhado. Obrigada. Adriano, com você. Isso pode gerar algumas outras dificuldades, alguns outros tipos de problemas. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, esses desafios realmente com essa democratização e abordagem da IA generativa chegando na ponta mesmo para o usuário, para o cliente final. Sim. Quando chega para o cliente final, já tem uma aplicação, né, construída por trás daquilo. Não chega para as pessoas que são desenvolvedoras mesmo, têm acesso a modelos open source, né? O Google mesmo contribui bastante com isso. Mas o que a gente utiliza como usuário consumidor são aplicações já construídas que devem ter, eu acho que, e aí entra a preocupação das empresas, do que elas vão construir sobre inteligência artificial para compartilhar e disponibilizar para todos os seus usuários finais. Então, assim, a gente trabalha muito com as empresas, tanto empresas que querem desenvolver seus próprios modelos e tem que ter um conhecimento muito mais técnico por trás para garantir todos os riscos, né, de segurança do que vai responder esse modelo, porque está construindo uma aplicação de um novo modelo para disponibilizar. Mas o que a gente tem visto agora, que eu falei da parte, e é o que o Valdir comentou, né, de escalar, de colocar em produção e não fazer só experimentos, né? Então a gente começou a ver, com essa democratização, muita gente experimentando, mas precisa, para realmente levar isso
uma produção em uma escala, ter uma plataforma que permite manter os mesmos níveis de governo que tem um modelo de IA tradicional. Então, assim, agora a gente não tem toda a codificação do modelo, mas os próprios prompts de como você está criando coisas sobre uma versão de um modelo, você tem que manter essa versão atualizada, traqueada, né? Você não pode perder essa informação. Você tem que saber como os usuários estão acedendo a esses dados. Então, toda essa parte de gestão dos modelos e de ter esse governo precisa de uma plataforma para isso. Assim como se você quer criar novos modelos, mais importante ainda, né? Então, a gente já começou a ver o pessoal saindo desses prototipação, de experimentação e realmente chegando em produtos até para o consumidor final. E com esse cuidado, porque você vê a Magalu, por exemplo, que é um caso que a gente construiu em conjunto, eles têm o cérebro da Lu. A Lu, a primeira coisa que ela fala quando você vai interagir com ela, ela fala, eu estou usando inteligência artificial generativa, eu estou aprendendo e eu posso cometer alguns erros. E confiar numa plataforma que você saiba que tem estudos pesquisadores por trás que estão garantindo que filtros de segurança em relação à violência de comunicação, né, infantil, várias coisas que estão por trás, equipes especializadas que construíram aqueles modelos tomaram esse cuidado, né? Os filtros de segurança estão bem aplicados. Então, acho que tem que se apoiar muito em plataformas robustas e bem controladas para não correr tanto riscos como empresa ao disponibilizar isso para o usuário final e democratizar suas soluções. E eu queria ouvir do nosso amigo aqui, o Viola, essa questão das políticas, né? É um cuidado, é um desafio também a ser tomado e implementado. Como é que você vê isso também, junto com a palavra democratização, que isso vai abranger um número de pessoas maior, o embasamento da política pode ser muito importante. Como é que você vê isso? Eu vejo 3 desafios muito claros se a gente olha o ano passado e esse ano. Acho que o primeiro desafio, o ano passado, como a gente teve uma democratização muito grande, a gente talvez foi para um viés de ir para uma inteligência artificial que pergunta e responde qualquer coisa a qualquer momento, né, sendo ela bem treinada. E o que a gente tem percebido agora desse final de ano passado para esse ano é que cada vez que você usa modelos que respondem tudo e trabalham com qualquer maneira, ele tem uma certa limitação com relação a custo, com relação à inserção do que você quer, trabalho dos dados, as informações que ali estão, né? Então, acho que o primeiro desafio que a gente observa aqui como mercado é a dinâmica da utilização daqueles modelos e quanto financeiramente ele é viável ou não naquele primeiro estágio, tá? Depois disso, um segundo momento é toda a prática de dados. Aqueles modelos estão sendo criados com bilhões, trilhões de parâmetros, utilizando por diversas maneiras. A questão é aquele dado da onde ele está sendo puxado. Se ele tem algum copyright, se ele tem alguma informação ilegal, se ele tem alguma informação que, porventura, foi pega de algum site, de alguma coisa que tem uma propriedade. Não? Então, esse segundo ponto, com cuidado especificamente de onde o dado está nascendo, eu acho que ele é primordial. E o terceiro é a parte de governança, né? A gente percebe claramente na própria IBM, quando a gente adota um cliente e coloca o caso de uso na prática, não é só soltar o caso de uso, é o que vem depois, né? É a interação, é a qualificação, é aquela redoma que a gente tem para garantir que tudo funciona como foi configurado no início, né? Então a IBM, clientes como o Banco do Brasil, Bradesco, Sicredi, TIM, recém publicamos aí um caso com a Eurofarma, são casos que o cuidado com esse mercado enterprise não é só a utilização da IA, mas é o contexto que ela usa como um todo da prática, né? Então, acho que esse conceito de plataforma, eu também 100% de acordo que a gente necessita de um molde para que a gente consiga utilizar, manter e escalar. Porque uma vez que você consegue tirar valor, foi por onde eu comecei falando, a gente precisa extrair o real valor, o real ROI que a inteligência artificial pode entregar. Senão corre o risco até de começar errado e depois para consertar dá mais trabalho, vai ficar mais caro também, né? Vai ficar mais caro, como o Valdir mesmo comentou, às vezes você entra e não está utilizando isso como core da empresa. Uhum. Na própria IBM hoje a gente tem um time de engenheiros de AI, onde a gente prova os MVPs, o caso de uso, e justamente a entrega é no core. É saber se aquilo resolve um problema de negócio, se aquilo endereça um problema que a empresa vai trazer para dentro de casa e vai utilizar como coração dela.
né? Então essa conversão de mindset da IA ser utilizada como braço para passar a ser utilizada como coração é o que a gente encontra como dinâmica para esse ano dentro do mercado. Isso traz o benefício, mas se, né, o dever de casa não for feito corretamente, você pode estar gerando alguns problemas que podem causar prejuízo, né, para a imagem da empresa e o que for. Que também é um desafio, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco mais do que você vê essa governança realmente, esses cuidados que tem que ser feito, os desafios por trás de tudo isso. Essa é uma questão muito interessante, porque quando a gente olha para a tecnologia de IA generativa, a gente tem alguns componentes que são básicos para você poder construir isso. Uma primeira parte é entender como explorar os dados, como filtrar os dados. Ou seja, não existe IA generativa se você não tem dado. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. O outro ponto é a capacidade computacional que você tem que ter para construir essas soluções. E aí tem uma coisa muito interessante. Até muito pouco tempo, a capacidade computacional era um problema. Hoje não é mais. Tá? Ou pelo menos para a demanda que existe no momento. Pode ser que surja uma nova demanda e que a tecnologia disponível seja uma barreira, né? Hoje a gente tem soluções que permitem explorar e simular diversas soluções na IA generativa, né? Bom, em face disso, você entrega para a indústria, entrega para o mercado um poder de gerar novas soluções sem precedentes comparado com 10 anos atrás. E isso pode trazer alguns riscos, justamente porque você tem que saber qual é o core da tua empresa, qual é o dado que você vai usar, qual é o tipo de análise que você vai fazer desses dados, como é que você vai filtrar isso, como é que você vai treinar a sua máquina. Isso tudo pode implicar em questões de segurança, questões de risco, questões legais muito importantes, né? Então a gente tem coisas do tipo, dentro da governança, o que a gente tem visto, que é bastante recomendado, é você ter pelo menos 3 níveis de governança. Um é o individual, um é o corporativo e o outro é o governamental, de governo mesmo. Legislação. Né? Legislação, exatamente. Do ponto de vista pessoal, é importante você começar a se preocupar do ponto de vista de governança, a treinar, a orientar e distribuir conhecimento para os usuários internos, né? Para que eles saibam como explorar essa ferramenta. Porque, na verdade, hoje as possibilidades são infinitas. Você pode extrair qualquer tipo de informação dali. Então, há uma necessidade de você tentar criar uma cultura e um conhecimento baseado em governança para que isso seja algo que não traga ônus para a empresa, prejuízos legais ou financeiros, né? Então, do ponto de vista corporativo, também é importante você ter um cuidado de desenvolver uma série de caminhos e de, vamos dizer assim, não seria protocolos a palavra mais correta, mas procedimentos, exatamente, procedimentos. E do ponto de vista de governo, são os marcos legais, né? A gente já tem na Europa algumas leis sendo estudadas para gerenciar a questão da IA generativa. No Congresso Brasileiro, nós temos pelo menos 4 projetos que estão em desenvolvimento no Congresso Nacional para tentar criar uma certa proteção, né, para a sociedade com relação às questões que o IA generativa pode entregar de benefícios ou malefícios para a comunidade. Esse desafio da parte de risco, né, de realmente mostrar que é possível, como é que você vê essa questão? Estamos longe disso? Falta muito? Como é que você... seu sentimento? Risco sempre é um elemento que está em todos, sim, está no nosso dia a dia, assim como as outras tecnologias também, né? Mas a palavra risco está em tudo que a gente possa tratar. Mas, de uma certa maneira, o que eu vejo é o seguinte: as pessoas assim, o usuário de uma maneira geral, não só as empresas, mas o usuário mesmo, ele também precisa ser educado. Assim, acho que o primeiro grau de risco está no próprio usuário. Quer dizer, ele tipo assim, muitas coisas nascem da má utilização. Não porque ele queira utilizar mal, é porque a ferramenta eventualmente não cobria todos os elementos, a pessoa somado ao conhecimento talvez não tão amplo daquela ferramenta. Então o que a gente vê é o seguinte: isso potencializa os problemas, né? Isso não é em IA generativa, isso é qualquer coisa, tá certo? As fraudes às vezes acontecem, não vou dizer que todas, mas
Existem casos de fraude que acontecem por equívoco, erro mesmo de procedimento. De novo, não estou dizendo que é o caso. Mas, fraudes contábeis, por exemplo, isso acontece por um lançamento equivocado, coisas dessa natureza, e você não pode culpar a IA generativa por conta disso, né? Então, acho que o primeiro elemento de risco que tem que ser tratado é o seguinte: o usuário tem que ser... claro que tudo isso que já foi comentado aqui, as plataformas são fundamentais, quer dizer, não adianta a gente fazer todo esse trabalho, ter umas plataformas maravilhosas e uma série de elementos que vão garantir aquele processo se o usuário tem digamos assim, uma utilização equivocada, que pode causar o risco de qualquer maneira, mesmo que a parte técnica esteja bem resolvida. Então, acho que é uma somatória de tudo isso. Sim, os modelos são importantes, sim, a plataforma robusta é importante, sim, a legislação e os procedimentos, de uma maneira geral, tem que estar em place, mas eu acho que o usuário também tem que ser educado do ponto de vista de o que é essa ferramenta, como é que ela funciona, para que eu posso utilizar, de onde eu posso extrair benefício para a minha empresa, né, como usuário desse sistema aqui. Valdir, e aí nesse sentido que você está falando de evangelizar o usuário, qual que é o papel do fabricante e, no caso da TD Synnex, que é uma distribuidora, a quem cabe esse papel? Ao integrador que está indo lá na ponta, um apoio dos fabricantes? Qual que é a sua visão em relação a isso? Como chegar e evangelizar e educar o usuário? Do ponto de vista da distribuição, né, que eu posso falar melhor, né, eu diria o seguinte: o primeiro, a gente não vai aos usuários finais. Nosso papel sempre é trabalhar com parceiros, e temos aí um grupo bastante grande de parceiros no Brasil, na América Latina, e como um distribuidor global, temos parceiros espalhados em todo o mundo. Esse primeiro toque, quer dizer, nós procuramos entender esses elementos e transmitir essas informações para os nossos parceiros. Do tipo, meu amigo, não é só ter nós temos aí, coincidentemente, nós temos aí Lenovo, temos IBM, temos Google dentro do nosso portfólio em termos globais, vamos assim, de fabricantes, vamos dizer assim, né? Então, ferramentas e produtos de ótima qualidade temos. Só que isso não é suficiente. Então, primeiro, tem que entender o que tá usando para quê? Tem que ser para um problema de negócio, não é só um problema simples. E saber utilizar esse problema de negócio como um elemento que vai levar a empresa a um outro patamar. Quer dizer, então eu tenho um problema que talvez IA resolva e eu consigo treinar esse usuário. Essa é a mensagem que a gente passa para os nossos canais. Você tem que aprender o que é o problema de negócio, você tem que entender qual é o usuário que tem esse problema, que realmente você vai trazer um benefício para a empresa através dessa área dele ou através desse usuário, para que você realmente possa colocar as principais ferramentas, que é o papel dele fazer a venda dessas ferramentas, para este grupo de pessoas ou este usuário que vai utilizar corretamente, com pouco ou nenhum risco, vamos dizer assim. Uhum. Isso é uma questão muito interessante e eu diria que, de certa maneira, a gente pode abordar com diversos prismas. Por exemplo, se eu olho internamente para a comunidade Lenovo, somos 77 mil pessoas globalmente, tá? Nós temos rotinas de treinamento obrigatórias, que inclui, inclusive, questões ligadas à inteligência artificial hoje, tá? Porque nós temos ferramentas de inteligência artificial dentro da companhia para suportar o negócio da empresa, tá? Então, o primeiro ponto há um caminho que pode ser explorado, que é treinamento, como a gente faz internamente. Outro aspecto que eu acho que é muito importante é certificar, para minimizar o problema do mau uso, é certificar o tipo de ferramenta que você oferece ao mercado. Então, por exemplo, nós temos um programa chamado AI Innovators. O programa AI Innovators ele é uma incubadora de startups que desenvolvem soluções para diversas necessidades da indústria, especificamente para a inteligência artificial. Tá? O AI Innovators é um programa existente dentro da Lenovo para isso. Todos esses programas hoje, nós temos 150 empresas cadastradas, e existe um screening para garantir que efetivamente a gente está trabalhando e entregando para a indústria produtos que foram devidamente checados e que não permitam o mau uso ou entreguem uma solução ou algo errado ou que não seja compatível com os valores morais da onde ele está sendo utilizado. Além disso, eu arrisco dizer que
assim como a gente tem que internamente dentro das empresas colocar isso na agenda das empresas, uma vez que IA generativo vai ser presente no nosso dia a dia e soluções de IA diversas vão estar no nosso dia a dia, outro aspecto que talvez fosse importante é levar essa agenda para a questão de governo, né? Para que houvesse alguma forma, algum mecanismo de orientar a educação no sentido de explorar de maneira mais consciente e, vamos dizer assim, mais correta essas ferramentas. Eu não saberia te dizer nesse momento qual seria uma ideia a apresentar ao governo, mas me parece que isso talvez tenha que ser algo premente. Tá? Eu sei que na Europa já existe alguma coisa desse tipo, tá? E nos Estados Unidos também existe um trabalho focado para a educação dos entrantes na indústria a respeito desse tipo de tecnologia. É muito amplo esse campo, eu não sei se os meus colegas teriam outras informações para colocar aí, mas temos muito a discutir nesse sentido, seguramente. Obrigada. Bom, se me permite aqui pelo lado da IBM, eu acho que o papel do fornecedor ele é primordial nessa catequese, nessa disseminar a informação. Tá? A IBM começou com o Watson na plataforma lá em 2014 e quando a gente olha 2014, a evolução que a gente teve nesse ato de 10 anos, ele é um processo gradativo de compartilhamento de informação, de teste, de casos de uso, de muita aplicação que ao longo do tempo isso dissemina em skill, em conhecimento, e aí gera a plataforma de conteúdo, e isso, de uma maneira geral, tropicaliza para todos os clientes, parceiros e usuários finais utilizarem, né? Quando eu penso nesse sentido, a IBM tem um commit muito grande de treinamento de IA, inclusive a gente tem a Academia de AI, que a gente chama, que é globalmente, é um programa focado em um número de 50 milhões de pessoas no mundo, justamente para entregar o valor da AI, e entregar o valor da AI não só, de novo, né, o prompt de pergunta e resposta ou aquela primeira interação, e sim entregar conceito, entregar o que é fundamento, o que é ética, o que é governança, definir certinho os guardrails de até onde eu posso ir, utilizar de uma melhor maneira eficiente. Então tem uma série de pontos aqui que eles têm que ser trabalhados antes efetivamente de você colocar em prática, né? Então, pensando nesse sentido, a estratégia da IBM de AI é focada no AI for Business, que a gente chama, né? É o AI para negócio, é o AI para grandes empresas, corporações que têm a necessidade de transformar a AI em realidade. E quando a gente fala dessa necessidade, a gente falou muito aqui de olhar para o modelo, olhar por dados, olhar por governança. Um movimento que a gente fez justamente de contextualização com o Watson X foi se preocupar com essa plataforma de entregar o conteúdo para você poder ter a gerência de tudo isso. Então, se você vai utilizar um modelo A, se você vai utilizar os dados da sua empresa, se você vai fazer um fine-tune e customizar o seu modelo, ou se você vai colocar isso no back-end ou no front-end da empresa, e a governança tem que estar ali, você consegue essa flexibilidade muito fácil de conseguir interagir em diferentes modos. Tá? E eu vejo, sim, quando a gente olha o mercado brasileiro, eu vejo isso com um modelo de maturidade em construção, né? Realmente o AI Act na Europa já tem uma definição muito clara do que pode, do que não pode, do que gera multa, do que não gera. Você vê os Estados Unidos ainda reunindo, né, diversos executivos ao longo do planeta, inclusive o Arvin da IBM foi contribuir um pouco, e ali uma discussão do que pode, do que não pode, do que é benéfico, do que não é para a sociedade. Isso no Brasil tem uma PL em votação no Senado, tem algumas contribuições do governo, da sociedade, das empresas que a gente está fazendo, mas isso é um processo evolutivo, é um processo que tem que ganhar maturidade, e todos esses guardrails que a gente comentou, dos dados, dos modelos e da governança, ele tem que fazer parte em algum momento para a gente conseguir estabelecer um padrão e aí então escalar dentro do mercado brasileiro. Bacana. Fernanda? Eu vou assim, complementar um pouco a parte de treinamento, certificação, tudo isso que a gente faz também. Eu acho que o Google, é difícil falar em educar, eu acho que é muito mais de compartilhar experiências com os nossos clientes no Google Cloud, né? Porque hoje realmente a informação está muito disponível e cada um tem ali a sua forma de ver e trabalhar. Mas a gente utiliza já a inteligência artificial dentro do Google há muitos anos, vem desenvolvendo e aplicando
aplicando nos nossos produtos para usuários finais há muito tempo. Então, assim, o que a gente adotou internamente e a gente compartilha essa experiência com os nossos clientes é também de ter princípios relacionados à utilização de inteligência artificial. Então, a gente tem os 7 princípios do Google de 2018 que foram lançados, e sim, mais que lançados, né, que instaurados dentro da nossa organização, e onde um deles é ajudar a que as outras pessoas respeitem os outros princípios ali de fazer o bem e tudo isso. Então, assim, eu acho que essa preocupação e compartilhar um pouco dessa experiência que a gente teve e como que a gente faz isso com as empresas. A gente também ajuda eles a quais ferramentas que vocês têm acesso para tomar esse tipo de cuidado. Então, se você precisa dizer da onde é a fonte daquela informação que você está entregando, existem ferramentas aqui dentro do Vertex AI, por exemplo, de grounding, que a gente chama, que te dá essa fonte de informação. Se você precisa explicabilidade para entender da onde está, né, a explicabilidade do AI também é algo que se fala muito na parte ética e responsável de inteligência artificial. Existem modelos para isso. Como que você faz esse modelo aprender, o reinforcement learning, né? Como é que a retroalimentação humana ajuda na construção contínua dessa inteligência. Também tem, então assim, eu acho que é muito de acompanhar nossos clientes e dar para eles todas as ferramentas que eles precisam dentro da nossa plataforma de inteligência artificial para que eles possam interessar as preocupações e as melhores práticas de uma forma fácil. Mas quais seriam os pontos principais que a organização de vocês está trazendo, mostrando para ajudar a empresa que quer adotar o modelo de AI generativa, né, o cuidado que ela tem que ter, ou talvez vocês trazerem algum caso, não precisa nem citar o nome talvez da empresa, mas aonde que teve um ponto principal que pegou, foi uma preocupação, algo assim, não sei se alguém quer Eu posso comentar. começar. Eu acho assim, a gente tem alguns casos de uso, os que eu puder falar o nome eu compartilho, Ok. mas acho que de maneira geral, o que a gente observa, principalmente com ética, transparência, explicabilidade indo nessa direção, quando a gente olha o cliente que quer adotar a IA, e vamos imaginar aquela IA conversacional, tá? Para a gente evitar esse tipo de pergunta e respostas a esmo, a buscar na internet, buscar uma fonte, não trazer uma referência, utilizar um dado que foi criado, que tem copyright, o que a gente normalmente tem praticado muito na IBM, a gente sempre falou de LLM, né? De LLM, bilhões, trilhões. A gente tem percebido que uma das melhores práticas que a gente tem utilizado é trabalhar com SLM, Small Language Model, que é naturalmente você ter um set de dados, mas um set de dados que não são de bi nem de trilhões, são de milhões, porém parâmetros que a gente sabe que são direcionados, são qualificados, são certificados, carimbados e que eles estão livres e isentos de qualquer tipo de problema que a gente tenha na internet como um todo. Com relação a direitos autorais. Exatamente. Tá. Então a IBM fez um lançamento no final do ano passado de um modelo que chama Granite, que é um modelo que ele existe até uma cláusula de proteção contratual, que se os dados que ali estão sendo utilizados, ele houver qualquer problema, a IBM honra com pagamento de multa, com gestão, porque a inferência ali de validação de modelo, carimbo de legal, validação do jurídico, isso tudo quem fez foi a IBM. Então eu percebo que a dinâmica do mercado, uma vez que a gente sempre quer atingir tudo, né? Eu queria que ele respondesse tudo, eu sei, mas é muito caro, você abre muito, você abre para uma possibilidade infinita. Então se você minimizar, trabalhar com aquilo que for o que você necessita, gasta menos, você consegue ser mais direto e você tem uma garantia que aqueles dados estão sendo carimbados e certificados por um fornecedor, como aqui no caso da IBM, né? Interessante. E junto a isso eu percebo também uma dinâmica atenta do mercado, que aí a gente entra nos casos de uso, que a gente tem os LLMs treinados com muitos parâmetros, só que ao mesmo tempo a gente falou para as empresas nos últimos 10, 20 anos que era guardem os dados. Esse é o novo petróleo, mantenha os dados. Chegou a hora de utilizar. Então, eu não posso permitir que esses dados que o cliente guardou 10, 20 anos, eu coloque numa plataforma e ele abra para a internet. Imagina só, treinei e guardei meus dados 10 anos, eu abro e meu concorrente pega. Então, trabalhar com esses dados de maneira a ter uma plataforma que suporta, que entende e que faz essa integração, usa a inteligência do LLM de poder responder, de poder interagir de maneira humana e com os meus dados e tirar o valor, essa combinação em linha de
ética, transparência, explicabilidade, ele resolve aquela entrega para a empresa. Na verdade, indemnification, né? A gente também tem para os nossos modelos, inclusive os modelos maiores, generativos, últimos lançados. Então, essas garantias do copyright já estão. E o que a gente fala muito, né, dos dados dos clientes, ainda existe, às vezes, um medo de que meus dados vão ser usados para treinar os modelos fundacionais. Então, assim, dentro de uma plataforma, dentro do Google Cloud, não se usa nunca nenhum dado da empresa para treinar os modelos fundacionais, né, que a gente chama. Então, isso é uma garantia também que tem. E isso é super importante, principalmente em empresas. A gente tem, ele comentou de vários, né? Banco é um que a gente também trabalha bastante, tem muitas preocupações. Imagina, a gente tem casos também DASA, SAMI, que são de saúde. Saúde. E aí, assim, não necessariamente o que a gente construiu com eles é orientado ao usuário final, porque eu acho que também tem um pouco de um mitos, assim, já que a gente está falando de mitos, de que as pessoas só pensam em IA generativa como um bot conversacional, né, para o usuário final, mas muitas vezes isso é usado, né, e acho que até a maior parte das vezes, dentro das empresas para eficientar os processos, que no final vai refletir numa melhor experiência do usuário, né, o final vem ali, mas dentro do que a gente vê hoje, vários clientes, como esse que eu comentei da DASA, da SAMI, permitindo que a atenção final, o atendimento final de um cliente seja feito através dos processos melhores de detecção oportuna de doenças, de alertas que podem ser feitos. E aí tem todo esse cuidado de que a privacidade dos dados, de autorização do cliente, de que aquele dado do exame e tal pode ser compartilhado com o médico dele ou não. Então tem todo um mundo por fora, né, que não é só a IA como tal, que a gente trabalha em conjunto com eles também para compartilhar essas experiências e cuidar de que todos esses cuidados estejam sendo tomados, né? Queria ouvir aí do Valdir, esse ponto, Valdir, aí, né, os cuidados nessa questão da ética, do uso das informações, né, continuando aqui o raciocínio, ou se você tem algum exemplo, algum modelo que você viu acontecer. Com relação a essa parte ética, né, do processo, o que a gente tem visto, né, o que a gente tem acompanhado, nós temos trabalhado junto aos nossos parceiros, né, é fazer essa orientação realmente, como a gente falou, olha, precisamos estar atentos a esse tipo de coisa, não é simplesmente você dominar uma tecnologia e sair a campo tentando vender essa tecnologia. Lembrando que o nosso modelo, como somos distribuidores, nós temos que entender o que a tecnologia, o fabricante está disponibilizando para a gente e orientar corretamente os nossos parceiros, com todas essas preocupações aqui que são lançadas. Então, o nosso papel tem sido esse, de falar, meu amigo, você quer ir a campo com essa nova tecnologia, que tá super na moda, super hype, você tem aqui uma lição de casa para você fazer como parceiro, quer dizer, como nosso parceiro, você tem aqui uma liçãozinha de casa, você tem que aprender um monte de coisa aqui. A gente fala de treinar o cliente final, mas nós temos que treinar as empresas que estão tratando com esses clientes finais também. E falar, olha, tem uma série de riscos que você pode correr desse tipo de coisa se você não tomar, não ter atenção a alguns desses cenários. Isso são recomendações que são passadas? São recomendações, são treinamentos que fazemos mesmo. Chamamos os parceiros, falamos, olha, tem uma nova tecnologia, olha, tal fabricante está disponibilizando isso cabe para este mercado, para estes segmentos de mercado. Nesses segmentos você tem que entender o que o cliente precisa, qual a dor que ele está tendo. Então, para você aplicar ferramenta do fornecedor A ou do B, ou às vezes A e B, mas na hora ali você vai ter que ver qual que é a melhor ferramenta para resolver este determinado problema. E, somado a tudo isso, além do conhecimento técnico que ele tem que ter, não só comercial, mas técnico, os riscos que ele precisa alertar o cliente final. Olha, cliente final. E o cliente final não necessariamente é um usuário final. Mas assim, existe essa questão de não demonizar, sabendo que ela pode ser uma ferramenta que vai destruir reputações, enfim. Quem quer começar? Eu posso começar. Não dá para negar que hoje a gente encontra na internet produções que beiram a realidade, né? Mas eu acho que a própria inteligência artificial, ao longo do tempo, não sei se os meus colegas da IBM e da Google podem ter algum exemplo, seguramente a própria inteligência artificial vai ter mecanismos
para poder fazer esse filtro. Então, se por um lado a gente vai usar a tecnologia para construir o mal, a gente vai ter, inegavelmente, recursos que vão frear isto. Então vai ser uma guerra, né? Então vai ter alguém produzindo um fake, uma notícia fake, e vai ter uma ferramenta de inteligência artificial capaz de identificar isso, né? Então acho que, assim como a gente está pensando muito em usar esse poder da inteligência artificial, isso é um perigo porque pode gerar o mal, mas ele também pode construir ferramentas para bloquear, para filtrar isto, né? E outro aspecto que eu entendo que é fundamental nisso tudo é as penalidades que tem que existir para esse tipo de coisa, né? Quase tudo na vida em sociedade é balizada por leis para que se possa se conviver em harmonia. Ora, uma vez que você cria uma ferramenta que gera esse tipo de desequilíbrio, há a necessidade de você legislar sobre isso. Eu tenho uma convicção de que o volume de soluções de inteligência artificial que vão nos proteger contra o mau uso da própria inteligência artificial vai ser muito maior. É a minha leitura. Se eu puder complementar, a minha visão, e aí olhando como a tecnologia vem sendo aplicada, por isso que os elementos de transparência, ética e explicabilidade são essenciais. Porque a inteligência artificial ela não tira a informação porque ela está projetando alguma coisa. Ela tira porque ela foi treinada de algum jeito. Ela foi treinada com alguns dados. Ela foi treinada para ela responder daquela maneira. E a explicabilidade é um ponto extremamente importante. Porque se eu sei explicar como ele chegou naquela imagem, eu sei dizer se aquela imagem é ou não é verdadeira. Então, quando a gente olha o modelo de um LLM padrão, treinado com bilhões, trilhões de tokens, eles são combinações de palavra que melhor tem afinidade entre elas, que melhor tem concatenação, que eu tirei isso do site A, do site B, dos dados CDE. Então eu tenho uma contextualização que, através da explicabilidade, eu consigo dizer se aquilo é verdadeiro ou não. Acho que o seu exemplo é extremamente importante. Quando a IA gera a imagem, quando a gente percebia a imagem, ele não conseguia desenhar porque ele não fazia o pente fino. Então, normalmente saía com 6 dedos, com 4, torto, ou mão, chamava de mão de peixe, né? A mão colada. Só que isso, com o avanço da tecnologia, vai sumir. Sim. Isso não vai mais existir, isso vai deixar. Mas e agora? Como é que eu vou fazer? São metodologias, são algoritmos que já estão sendo desenvolvidos. Inclusive, lá no MIT, quando eu tive o ano passado, com os alunos, através do laboratório da IBM, já existem modelos de identificação disso. Onde ele pega e fala, olha, este pedaço da imagem foi tirado desse fundamento. Este pedaço foi tirado deste LLM. Isso aqui ele tirou de uma referência de pixel que ele utilizou dessa imagem. Então, facilmente a gente vai conseguir olhar, observar e falar, olha, isso aqui foi uma imagem criada e aí ela foi recortes de diversos lugares, ela é uma fake news, né? Eu acho que, assim, concordo com tudo. Acho que tem as responsabilidades, assim, como o Google, por exemplo, de como que a gente coloca a marca d'água nas imagens que estão sendo editadas, metadado, né, dos vídeos, das imagens que estão sendo criadas. Então, eu acho que tem algumas ferramentas que os grandes provedores também vão ter que se preocupar para essa construção de uma sociedade melhor. E eu sei que hoje muita gente, né, os Red Teams, por exemplo, já estão focados em pesquisa de entender quem quer fazer dano através de prompt injection, de backdoors, de várias outras coisas que você pode atacar um LLM. Tem muita gente, eu acho que o volume de pessoas e a capacidade das pessoas que estão trabalhando para evitar isso é bem maior do que e supera esse mundo. E eu acho que tem muita relação o AI security que possa vir a existir um dia com o cyber security. Sim, assim como tem o DevSecOps, né, o DevOps, a parte de segurança, também já tem uma frente aí voltada para a segurança em AI. E também já alguns players de produtos de cybersecurity também estão desenvolvendo, né, produtos voltados para a identificação e o combate, principalmente combate e identificação. Se não tiver rastreabilidade,
né, nem entra, nem faz parte do produto, não é aprovado, né, como alguém comentou aí, de ter uma chancela dizendo, não, tá ok, segue as boas práticas e vamos em frente. Então já tem essa linha também sendo feita. Queria contribuir também, pegando um exemplo muito simples, né? Você vê hoje, se você quer desenvolver uma aplicação para rodar no iOS da Apple, você tem que se submeter ao SDK deles. Isso. Se não for feito ali e se não passar pelo crivo deles, você não consegue baixar num celular. Uma aplicação muito simples desse conceito, né? E aí, olhando pelo lado positivo, concordo com os colegas que a gente tem que olhar os benefícios, na minha visão também, vão ser muito maiores do que os prejuízos que podem causar, e vendo que hoje, não só de Generative AI, mas inteligência artificial de uma maneira geral, quando você vê hoje, os bancos já usam algoritmos de prevenção de fraude em tempo real. Então eles conseguem pegar um negócio muito... que não conseguiam uns anos atrás, até por falta de capacidade de processamento, velocidade da internet, latência, etc. Hoje não, hoje já tem um ferramental que, se acontecer alguma coisa fora da curva, eles já conseguem identificar e falar, opa, isso aqui tem algum... e já acionar um plano B, ver o que está acontecendo. Então tem uma série de coisas. Você também tem algum caso, né, um filme de caos, né, como bom filho de mineiro, né, algum né, um caso de uso, ou alguns cuidados, né, inerentes a essa parte, como é que você... Bom, a gente tem que sempre estar atento que isso é um novo Eldorado. O que nós vamos enfrentar no curto prazo e longo prazo ainda existem muitas incógnitas. Eu posso citar 3 questões que eu acho que podem minimizar essa questão. 2 que podem minimizar e um exemplo da criticidade do dado. Uma primeira, os cientistas de dados. As ferramentas que estão sendo utilizadas, elas estão bem orientadas sobre o core business da empresa? Eles estão baseados em data lakes construídos de maneira adequada ao core business da empresa, respeitando as melhores práticas? Porque isso tudo pode orientar a construção de uma ferramenta que não seja eficiente. A gente tem vários casos na indústria de chatbots que são, não ilegais, que são irresponsáveis, que entregam informações falsas, fazem bullying. Né? Então, qual é a responsabilidade da empresa em relação não só apenas em proteger seus dados, mas construir uma ferramenta que definitivamente assegure o bom uso daquele dado, né? Para evitar que você construa um pequeno monstrinho, né? Como a gente viu já na indústria. Né? Viu e continua vendo. E continua vendo. Infelizmente. Né? Então, dentro da empresa, eu acho que não é uma questão de você saber tratar seus dados, saber trabalhar com a equipe de engenharia que está cuidando do desenvolvimento desse tipo de solução, saber trabalhar com os parceiros corretos, né? Aqui a gente tem excelentes parceiros, então trabalhar com os parceiros corretos, isso tudo é fundamental para que você não construa algo que vá trazer prejuízos do ponto de vista ético e legais para você. Tem outro aspecto importante. A gente viu aqui muito a questão do dado, né? É o novo petróleo, que eu uso muito essa expressão nas minhas apresentações. Tem um outro aspecto. Tem dados que não são permitidos serem usados. Dados sensíveis. Dados sensíveis. Então, por exemplo, eu posso passar um exemplo para vocês. Eu sou da área de computação de alto desempenho. Eu trabalho com isso eu comecei com isso em 1989. Entregou a idade. Silicon Graphics. Entregou a idade. Entreguei a idade, e eu me lembro do seguinte, desde aquele tempo, existe um grande desafio na área de sísmica, na área de petróleo, que para você fazer exploração de petróleo eficiente, com redução de custos, há uma necessidade brutal de uso do poder computacional. Tá? Só que tem um dado interessante. Muito se perguntou, por que a gente não joga isso num serviço na nuvem? Ou a gente não contrata um data center para fazer essa simulação de sísmica para a gente, né? O dado sísmico é propriedade do país. Tá. Você não pode usar. Então, ou seja, hoje a Petrobras investe alguns milhões de dólares todo ano para comprar supercomputadores, tá? Justamente para atender isso.
Do lado do lado da inteligência artificial e da IA generativa, eu vejo que existe também essa questão. Qual é o tipo de dado que eu posso usar ou não? Tem dado que é sensível, você não pode usar. E o dado que você pode usar, quem é o cientista de dado que está trabalhando isso? Ele está seguindo as orientações do core business da empresa? Ele está usando as melhores ferramentas? Isso tudo é muito importante. Então eu vejo que estamos diante de um Eldorado, que existe uma quantidade muito importante de dúvidas e de incertezas, mas a questão ética e de segurança, se você adotar boas práticas de governança, seguramente você vai minimizar esses riscos. Como que cada qual dos fornecedores aqui está trabalhando o próximo passo? E aí, esse próximo passo seria até uma segunda pergunta, mas do ponto de vista do profissional de TI, de quem desenvolve essas soluções que as respectivas empresas vão botar no mercado. O que eles precisam de vocês para que eles possam produzir essas soluções e quais são os desafios desses profissionais, que é o público de InfoChannel, né? Que a gente fala para o mercado de TIC, de uma forma geral, e de quem está nesse meio aí de fornecimento. Viola, pode começar? Posso falar. Fernanda. Bom, pesquisa e desenvolvimento dentro do Google é fortíssimo, principalmente dentro de inteligência artificial. Acho que o mercado, né, em geral, assim, nunca viu a quantidade de lançamentos, novidades e como vem avançando. Ontem mesmo teve aí o lançamento de modelos open source, né, para que as pessoas possam construir e também seguir essas pesquisas e desenvolvimentos, não só dentro do Google, mas abrindo. Então, assim, o Google tem essa cultura de open source muito forte. Então, já o próprio Transformer, que é o que habilitou tudo isso que a gente está falando hoje aqui de Large Language Models, foi uma das coisas que compartilhou. O AlphaFold, que é também outro modelo, né, depois do AlphaGo, orientado para proteínas, para os médicos. Então, hoje os cientistas da área de saúde utilizam esse modelo também para fazer todas as pesquisas em como as proteínas se compõem, e isso é fundamental para a descoberta de remédios. Então, assim, acho que tem duas partes muito fortes dentro do Google, que é o que eles fazem de pesquisa e desenvolvimento e o que eles disponibilizam também em open source para contribuir para essa comunidade de pesquisa e desenvolvimento também. Aí tem a gente aqui como Google Cloud, e a nossa função quando a gente está trabalhando com os clientes é ter certeza de que a gente está capturando todas as preocupações, todas as necessidades que os clientes têm para conseguir produtizar essas soluções, conseguir utilizar da melhor forma. A gente tem diferentes tipos de usuários aqui, né? Então, assim, tem os usuários que são o que a gente fala, os data science, os machine learning, engenheiros de machine learning, pessoas que vão construir, vão pegar esses modelos fundacionais, open source, vão construir novas aplicações sobre eles, e isso é um grupo, e a gente tem toda essa plataforma do Vertex para esse desenvolvimento do início ao fim, avaliação, comparação de modelos. Então agora a gente também fala, né, antes falava de MLOps, que é operações de Machine Learning. Então agora a gente tem LLMs, eles exigem pipelines de avaliação de modelos diferentes. Às vezes as avaliações são mais subjetivas, então como que isso vai ser avaliado, como que você também tem ferramentas para cuidar e implementar filtros de segurança, coisas assim, quando você está construindo o seu próprio modelo de inteligência artificial. E é uma tendência que a gente vê, que vão ter esses modelos específicos, né? A gente mesmo já tem o MedLM, que é para a área médica, o SecLM, que é para a área de segurança, e assim, e muitas empresas específicas, legais, etc., vão provavelmente construir seus próprios modelos, e isso é um set de usuário que é muito específico e com muito conhecimento técnico, e aí o que a gente faz com eles é dar essa plataforma, essas ferramentas para que eles possam
controlar do início ao fim, desde a entrada dos dados até a avaliação, manutenção e acompanhamento desses modelos. E a gente tem os usuários, que eu acho que é o que mais se usa hoje, é o grande, quando a gente fala de democratização e etc., são os desenvolvedores, né? O pessoal que realmente constrói aplicações, eles já pegam várias das APIs generativas que a gente tem e embute nas suas aplicações. Então, isso ajuda pessoas, por exemplo, a gente falou de dado, petróleo era dado. Só que o pessoal estava criando, na verdade, era cemitério de dados, né? Porque não conseguia... A quantidade de dados que a gente produz hoje, se você for só no seu WhatsApp hoje, né, a quantidade de áudio, vídeo, mensagem, é muito, a produção de conteúdo é muito grande. E os dados estavam sendo armazenados, guardados, sem uma capacidade de serem utilizados realmente. É mais esse conhecimento que a gente fala de como vai ser usado, como vai ser mantido, como vai ser... É mais esse tipo de conhecimento mesmo, e se integra com como se integra com outras ferramentas, com a gestão de dados, e o que a gente trabalha com eles é isso, né? Quais são os conectores? Hoje a gente tem vários conectores com IRPs, com CRMs, para ser mais fácil esses desenvolvimentos. Então é muito focado nesse ponto, assim, como que a gente está presente no dia a dia com os nossos clientes, entendendo as necessidades, guiando, entregando as ferramentas e entregando retroalimentando o nosso time de engenharia para que eles possam seguir desenvolvendo os produtos que vão atender essas necessidades. Eu acabo falando muito em espanhol, não sei o que, no meio, assim, desculpa. Tem ótimo. Tem muitos anos morando fora do Brasil e mistura aqui no meio, desculpa. Não, tá tranquilíssimo. Não, eu vejo o seguinte, né? Esse ponto da gente ter laboratórios é um ponto essencial, porque quando a gente olha, né, o histórico da tecnologia lá de trás, grandes tecnologias nasceram em garagens e nasceram de construções normalmente daquelas universidades que as pessoas queriam fabricar algo maior, né? Então, acho que alguns pontos aqui que na IBM a gente leva. O primeiro, a IBM fez uma aliança de AI global, onde, por exemplo, a Meta, né, o Facebook, faz parte, justamente para fechar esse ponto de governança, de ética, para a gente ter uma direção. Tem mais outras, se eu não estou enganado, 50 empresas que fazem parte dessa política. E a IBM procurou levar laboratórios para ao redor do planeta, né? Então a gente tem um laboratório hoje junto com o MIT nos Estados Unidos. Tive lá o ano passado. É incrível, né? É incrível perceber essas costuras de LLM, essas discussões de modelos de machine learning, de deep learning, como eles interagem, como eles funcionam. E alguma das coisas que a gente estava, na época, desenvolvendo no ano passado, né, era um modelo contra fake news geradas a partir da AI. Né, que é um ponto, a gente vai entrar em eleição, vai entrar em uma série de momentos importantes, né, seja aqui ou seja lá fora. E naquela época existiam modelos que indicavam um texto, um vídeo, um áudio, aonde apontavam por características verdadeiras ou características que poderiam ter sido geradas a partir de uma combinação de fatores que a IA generativa ou a IA tradicional utilizou, né? Então, eu acho que o laboratório ele gera esse tipo de instinto da gente pesquisar, da gente ir a fundo, da gente tirar paper, da gente conseguir levar para a academia uma educação. E aí, falando como professor, isso é essencial para a gente estabelecer a catequese com todo mundo. Como funciona, o que é e por onde você vai, né? Acho que um terceiro ponto aqui, olhando o nosso território nacional, o Brasil, a IBM Brasil foi a primeira fora da IBM Estados Unidos, né? Então, isso para nós é um grande marco, e muitos dos investimentos que a IBM tem no Brasil é prova do que a gente executa e da criatividade de tudo que a gente faz. Então, a gente tem um laboratório de AI em parceria com a USP já há alguns anos, e lá a gente tem uma direção de 6 projetos que a gente tem trabalhado justamente em trazer o conteúdo e trazer a capacidade brasileira e exportar isso, né? Então, a gente olha, de novo, né? Olha o nascimento de um LLM. Ele, por natureza óbvia, nasce em inglês. Só que no Brasil a gente fala português. Então, como é que eu trago características humanas, como é que eu trago características brasileiras? Aqui a gente tem regiões diferentes, como é que eu customizo tudo isso? E mais uma vez a gente vai para o laboratório. A gente vai para o laboratório, uma série de alunos trabalhando, produzindo em elementos que vão gerar modelos, vão gerar conhecimento, vão gerar bagagem para a gente poder trazer isso para o mundo corporativo. Então, eu acho que essa combinação entre a academia, a educação, esses laboratórios, até a gente chegar num nível enterprise de entrega,
é um segredo que isso é uma roda, né? Ele nunca vai deixar de existir e ele traz valor final com certeza absoluta, tá? Eu vejo... A Lenovo, ela tem 2 mantras muito interessantes. From Pocket to Cloud e AI for All. Essas 2 iniciativas está sendo aportado $2 bilhões pela Lenovo para agregar soluções de inteligência artificial tanto para a iniciativa From Pocket to Cloud, que a gente estaria falando de dispositivos móveis, Motorola, até soluções de data center e cloud. Então, a companhia está investindo muito em pesquisa para que todos esses dispositivos embarquem ou agreguem algum tipo de solução de inteligência artificial. Então, por exemplo, a gente já vai ter notebooks que vai ter embarcado soluções de inteligência artificial, tá? Dentro do próprio notebook. Tem uma série de detalhes, mas acho que não é o caso aqui. Outro aspecto interessante é quando a gente fala de AI for All, nós temos uma série de iniciativas. A gente tem, como eu havia descrito no início da nossa conversa, o AI Innovators, que é essa iniciativa onde a gente traz startups para trabalhar junto com a gente. Além disso, nós temos mais de 30 centros de pesquisa globalmente falando. Hong Kong, São Paulo, Estados Unidos, Europa, nós temos mais de 30 centros. E esses centros estão sempre todos com metas muito específicas do ponto de vista de desenvolvimento de soluções para AI. Mas um pouco diferente dos nossos colegas da IBM e da Google, está mais ligado com o produto. Quando a gente olha para o profissional, para o CEO, o CIO, o que a gente tem visto é que isso tem tomado uma direção um pouco diferente do que é o tradicional para o universo de TIC. A gente vê o executivo, ele pressionando a área de TI para ter uma solução de ChatGPT. Não, eu preciso ter uma solução ChatGPT incorporada, porque isso é uma vibe, né? E aí incorre uma série de problemas, né? Está se invertendo. Normalmente, a gente tem o pessoal da TI desenvolvendo e pesquisando novas soluções no mercado para oferecer para o business da empresa, e hoje a gente tem visto muito CEO dizendo, não, eu quero uma solução de ChatGPT. Tá? Tem alguns problemas interessantes aí. A gente tem que tentar entender, tem que tentar passar para esse profissional que o primeiro ponto, ele tem que entender qual é o benefício dessa solução e o que ele pode trazer de vantagens e desvantagens. Tem um exemplo claro. Eu quero o ChatGPT, eu quero LLM para resolver meus problemas de e-mail. Tá? Então, todo meu profissional, eu tenho 10 mil profissionais aqui, eu quero que todos eles usem LLM para facilitar a produtividade. $30 por mês por cada licença, por cada funcionário. Todos precisam disso? Talvez o pessoal de marketing, o pessoal de legal, que gera uma quantidade enorme de texto. Então, tem essa questão também de entendimento dos benefícios da solução. Tá? Então, me parece que ainda... inegavelmente, existem empresas que hoje estão muito bem aportadas e suportadas e têm suporte consultivo para desenvolver esse tipo de ferramenta, né? Mas ainda há uma necessidade, sem dúvida, de que haja um melhor entendimento de quais benefícios a ferramenta pode trazer e se realmente é necessário, né? Para aquele profissional de TI que tem digamos assim, uma base mínima e quer entrar nesse cenário, eu diria que hoje tem vários treinamentos, digamos assim, na internet de uma maneira geral, ele tem que escolher só a característica que ele quiser, e os vendors de uma maneira geral que nós temos dentro de casa, principalmente os que estão mais ligados a essa parte de inteligência artificial e generativa AI, etc., sim, eles têm ferramental, têm uma série uma preocupação em transmitir esse conhecimento através dos vários níveis de certificação. Tem desde aquela certificação básica, tipo o que é, como funciona, conceitual, e até como usar o modelo, como chamar, qual é a parte do código que você... Já vem até indicada, você vê a parte do código, é aqui que você tem que fazer a sua chamada de API. Então tem todo... Claro, tem que ter um conhecimento mínimo das linguagens que estão sendo colocadas lá, Python, C++, etc. Mas ele já vem, inclusive, sugerindo qual é o modelo que você tem, qual é o texto que você tem que usar, são os comandos e aonde você tem que colocar aquela informação. Então, acho que esse aspecto técnico de transmitir o conhecimento, os vendors, de uma maneira geral, já estão cobrindo através dessas ferramentas, desses treinamentos, dessas certificações. E, como sempre, cabe à pessoa profissional
pesquisar mais, estudar mais, se especializar, fazer um curso, baixar os modelos, fazer o teste, pegar um notebook potente e começar a testar ali para ver como é que o negócio funciona, começar a fazer alguns testes. Além desse treinamento, que aí é o profissional, se ele quer se desenvolver, ele tem que encarar esses treinamentos. Nós temos também laboratórios, obviamente não são tão complexos como esses que a gente colocou, mas a gente tem todo um centro de excelência nas ferramentas, né? Tanto para Google quanto para IBM, dentro da TD SYNNEX, em que a gente traz sim os parceiros justamente para comentar sobre essas coisas, porque uma dificuldade também dos parceiros é por onde eu começo? Onde é que eu vou aprender? Eu tenho um corpo técnico lá, sei lá, de 20, 30, 50 pessoas. Como é que eu melhoro o skill desse time? Em que direção eu tenho que ir? Então, existe uma discussão que a gente faz, um plano de negócio que a gente faz com o canal, do tipo, meu amigo, para onde você quer ir como empresa? Baseado nisso, quais são os conhecimentos que você quer ter? Esses são os fabricantes que estão nesta mesma linha de conhecimento que você quer ir. Tá aqui os treinamentos que você precisa fazer. Agora é botar teu time para aprender, não tem jeito. Tá? Então, esse é o cenário. Se me permite, eu acho que indo nessa direção, quando a gente olha de forma educacional, né, ou até mesmo as big techs aqui, a gente nota que existe um grande momento em torno de AI. Então antigamente o engenheiro de AI, ele não era um engenheiro de AI, ele era um cientista de dados, ele era uma dinâmica diferente do que a gente tem hoje. A gente pega um engenheiro de prompt, né? Quando a gente desenvolve um projeto, antigamente o engenheiro de prompt ele não era tão quisto, tão usado, tão necessário quanto agora. Você pega, por exemplo, o desenvolvimento, o pessoal mesmo de UX, né, de design, para a gente poder ter aquela solução pronta visualmente. Então, eu acho que essa composição, até para o público final aqui que está nos assistindo, o momento de AI abre uma série de posições e de funções que elas colaboram com AI e que elas atingem o produto final em qualquer stack, em qualquer indústria, em qualquer pedaço da tecnologia. Falamos aqui de linguagem de programação, falamos de UX, tudo que está aqui no meio do caminho, um banco de dados, um prompt, um LLM, todas essas funções vão acabar permeando IA. Né? Então, acho que o momento para a tecnologia, para quem está fazendo um launch aí da carreira ou para quem já está nela, é primordial ter inteligência artificial no dia a dia, no currículo, na certificação, no treinamento, é super importante. E até para quem lidera as áreas de produtos comerciais, né, de negócio também, porque ele tem que saber como que a IA pode ajudar, quais as dificuldades, dos desafios que ele tem. Ele pode trabalhar colaborativamente com esses engenheiros todos que estão se formando, porque no final tem que ser times multifuncionais, né? Eu me lembro de uma coisa muito interessante. Quando computação de alto desempenho é uma solução muito explorada no hemisfério norte, tá? Porque até muito pouco tempo era uma solução extremamente cara e de difícil acesso. Hoje, com a nova tecnologia, se tornou possível você ter uma solução de supercomputação na sua mesa, tá? Basicamente, né? E a supercomputação ela é parte do treinamento de máquina. Né? Para muitas aplicações de inteligência artificial, você precisa de um poder computacional diferenciado. E para isso existem as GPUs, né? Que são muito utilizadas para isso. Isso é outra coisa, aspecto interessante. Do ponto de vista de oportunidades profissionais, nós temos um Eldorado hoje para quem trabalha em data center, para quem trabalha em infraestrutura. Porque justamente, até pouco tempo, não se podia desenvolver esse tipo de tecnologia por questões de custo, de escala de produção, etc. Hoje isso mudou completamente. E a inteligência artificial tem impulsionado isso, esta demanda por infraestrutura, de uma maneira sem precedentes. Então a gente vê hoje que existe uma procura por profissionais, não só do ponto de vista da necessidade de construir a solução, o cientista de dados, a pessoa que vai fazer a programação, engenheiro de prompt. Há necessidade também de toda uma força de trabalho ligada com a questão da infraestrutura. Se a gente expande isso, por exemplo, para Edge Computing, hoje a gente tem diversas soluções com inteligência artificial embarcada em soluções de Edge. Isso é outro mercado também que está se expandindo de maneira muito forte, né? Eu queria uma visão de vocês daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10 anos, onde estaremos, o que vem por aí,
né, o que vocês puderem falar, do que vocês já estão vendo aí, que está acontecendo na organização de vocês, onde nós chegaremos, ou o que precisamos para poder realmente chegar lá. Bom, tem uma coisa muito interessante que a gente pode fazer um paralelo para tentar entender o quanto isso vai ser disruptivo. Vamos voltar para a internet, né? A internet surgiu em 1960, depois a ARPANET no final da década de 60, Isso. 69. Eu me lembro que em 94 eu comecei a usar para trabalhar a internet. E aquilo que a gente estava dizendo, no princípio, você olhava para a internet e eu me lembro perfeitamente de diversas discussões e fóruns. Isso não vai ser uma tecnologia que vai ser empregada, isso é uma tecnologia que vai ficar restrita ao universo de negócios. E existiam diversas opiniões distintas sobre isso, porque, afinal de contas, não se tinha todas as informações necessárias para fazer um julgamento correto. Ou só academia, ou Exato, só a área ou militar. Só na academia, ou na área militar, exatamente, a ARPANET. Né? Recordo bem disso. E o que a gente vê hoje? Alguém consegue viver sem o seu smartphone conectado à rede? Isso é absolutamente impossível. E do ponto de vista de oportunidades de negócio também. Eu até estava citando agora há pouco a questão dos correios. Quando surgiu a internet, a primeira coisa que todo mundo falou, poxa, vai acabar com os correios. Porque, afinal de contas, todo mundo vai passar a trocar mensagens eletrônicas. Correio eletrônico. Não é verdade? Meu Deus do céu, se a gente pegar aí hoje a função dos correios no mundo dos negócios conectados ao comércio eletrônico, e nós estamos falando aí da internet, é algo sem precedente. Não dá para prever como a gente vai estar daqui 10, 15 anos. Seguramente será muito diferente do que a gente tem hoje. Porém, não é nada fantasmagórico. A humanidade foi se adaptando a todas as tecnologias e não será diferente com a inteligência artificial. Ela trará benefícios que nós não podemos mensurar no momento. Se a gente pegar, por exemplo, o que se faz com inteligência artificial hoje em diagnóstico de imagens, é algo sem precedente. Até pouco tempo não era possível. Hoje você tem uma capacidade de fazer análise de exames médicos com muito mais precisão, coisa que o olho humano, com toda a sua experiência, com todo o seu treinamento, não tem a capacidade de tratar aquela questão, de fazer aquela avaliação daquele problema pontual. E essa é a beleza. É uma ferramenta de suporte à humanidade, inegavelmente. Realmente é um pouco difícil a gente dizer assim, como vai ser o futuro? Não tenha dúvida o seguinte, que a gente vai ter que, eu comparo um pouco também, um outro tema que a gente não acabou não citando aqui, mas eu acho que eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas de RH, né? Algum tempo atrás o pessoal falava o seguinte, não, inteligência artificial vai acabar com os empregos das pessoas. Alguém demonizou a inteligência artificial em algum momento. Não, vai acabar com... E aí, o que a gente tem visto do ano passado para cá, é uma discussão dizendo, não, IA de uma maneira geral, IA generativo, vão ajudar vão tirar, digamos, algum trabalho operacional e vão lançar as pessoas para fazer outras coisas. Que é aí que vai vir a grande transformação. E o que a gente tem visto justamente é isso, buscando que forma essas tecnologias podem ajudar as pessoas a produzirem mais, produzirem melhor, com mais qualidade, menos tempo, com mais eficiência. Então a gente começa a ver um movimento do tipo, olha, vamos tirar essa história de demonização porque não vai funcionar. Esse processo também de demonização, eu acho que esse ano de 2024 e os próximos anos vão vir nessa direção também. Como digamos assim, IA como tecnologia, não só generativa, mas IA como tecnologia, como ela pode ajudar as pessoas a serem mais produtivas, com benefício para o usuário final, seja em que nível for, tá certo? Então é nisso que eu vejo que as coisas começam a caminhar de uma maneira distinta. Vamos lá, eu vejo assim, para falar do futuro, quando a gente começa a estudar inteligência artificial, tem um conceito muito básico, quando você está no primeiro capítulo de IA, você aprende. Existem fases da IA. A primeira fase da IA, que é o famoso ANI, que é Artificial Neural Intelligence, que é a gente usar a inteligência artificial para um fim específico, que é o que a gente comentou aqui hoje a todo momento. Eu usei para fazer uma análise, eu usei para fazer uma análise de documento, uma imagem, um texto, um áudio, um vídeo. E isso a gente ainda tem um potencial de 1, 2, 3 anos muito grande. A gente ainda tem muito caso de uso, tem muito a produzir, tem muito a inserir dentro do core das empresas. E aí junto vem governança, vem a melhor utilização de dados. Então, eu vejo esse ciclo de 1 a 3 anos ainda um ciclo de muito caso de uso sendo tornado real. A real utilização dos dados que lá atrás foram coletados,
a governança fazendo total sentido nas corporações para que isso não se perca, que a gente use de maneira exata, né? Então, acho que esse 3 anos é essencial. Quando você pega a segunda fase da inteligência artificial, que é AGI, que é Artificial General Intelligence, que é você utilizar a inteligência artificial em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer coisa. Então, a gente podia estar falando aqui agora, eu podia estar sendo gerado alguma informação, algum áudio, algum texto, alguma imagem, alguma coisa fictícia, alguma coisa para melhor atingir o público final, alguma coisa nesse sentido, né? E a última fase da inteligência artificial é a ASI, que é Artificial Super Intelligence, que aí é uma fase que talvez nós aqui não estejamos mais vivenciando vivos nesse patamar aqui de existência. Mas dali para frente, de 3 anos até 10 anos, eu vejo novos entrantes de tecnologia. Então eu vejo a inteligência artificial, assim como a internet foi lá fora, como uma base. Assim como o cloud é uma base hoje de infraestrutura, a inteligência artificial ela vai ser uma base de interação, de eficiência operacional, de eficiência produtiva. E aí daqui a pouco a gente vai ter computador quântico, que vai facilitar a leitura de modelo, vai facilitar o treinamento de modelo, vai conseguir atingir um processamento que hoje leva dias em horas. Então a gente vai começar a entrar numa aceleração muito mais forte, muito mais pragmática do que a gente vivencia hoje. Hoje, a gente tem que pensar que a IA pode ajudar a gente a fazer de forma mais eficiente, mais produtiva, muitas das coisas que a gente já faz hoje. Então, não fica tentando quebrar a cabeça em um super novo caso de uso revolucionário. E quando a gente fala de embutir a IA em todos os casos, né, dentro da empresa e tornar uma empresa direcionada por IA, é como a gente vai estar fazendo já isso. Às vezes a gente não percebe, mas a gente já está fazendo isso no nosso dia a dia. Antigamente, por exemplo, quando a gente queria dirigir, como que a gente fazia? A gente pegava um mapa, ia lá o guia, né, das ruas de São Paulo, de um lugar para o outro, e tentava conectar os pontos e se perdeu ali no caminho, já era. Depois vieram as máquinas, os GPS, já era uma evolução da tecnologia. Mas ainda assim, de repente ficou preso no trânsito, né? Qual é o melhor caminho? Por onde eu saio? Como que eu me viro aqui? E depois vem o Waze, e aí a gente já está falando de colaboração também entre as pessoas, né? De compartilhar informação em tempo real. Então a gente já está falando também de tempo real, que é outra das coisas que veio com a tecnologia também. Então, assim, antes, a gente era capaz de se mover de um lugar a outro. Não é que a gente está fazendo uma coisa diferente agora. Eu quero sair da minha casa e quero chegar no meu destino. A forma que eu faço isso é muito mais produtiva, é mais eficiente, a minha experiência é melhor. Então, a gente tem que pensar na IA hoje, quando a gente fala no mundo corporativo, muito nisso. Assim, não vou ficar procurando casos de uso excepcionais. Eu quero fazer, e por isso que a gente fala da IA para produtividade, eu quero fazer várias coisas das que eu faço hoje de forma mais produtiva, de forma mais eficiente. E no caso do consumidor também, a gente vai estar com várias outras coisas embutidas. E aí é uma evolução, como o Viola comentou, são bases, né? Se a gente tira a internet, se a gente tira o celular e do mundo não existe hoje, aí a inteligência artificial também não serve muito para nada. A gente vai construindo sobre isso. Então, assim, em algum momento a gente esteve aterrorizado com a inteligência artificial, com a internet, com o celular, sim, mas acho que hoje traz riscos, mas eu acho que eu gostei muito dessa conversa que a gente teve aqui hoje, que a gente começou falando de riscos, mas depois a gente trouxe várias outras coisas que são oportunidades, que são benefícios, que faz a vida melhor das pessoas. Então, assim, acho que o benefício é super grande, a gente vai ver coisas incríveis. Também acredito que vai ser muito menos tempo do que a gente pensa. Então, assim, se a gente volta aqui um pouquinho, eu gosto muito do filme do AlphaGo, que foi lançado em 2016, o filme contando a história. E as pessoas falavam muito, né? O teor do filme, assim, falando como a inteligência artificial vai vir, e as pessoas estavam abismadas, porque a máquina podia fazer um jogo de Go, que era um jogo difícil pra caramba. Então, a gente tá falando de quê? Poucos anos atrás, né? 5, 6 anos. E onde a gente tá hoje, né? Criando imagens, vídeos, tudo de muito mais avançado. Então, acho que vem um futuro brilhante. Acho que a gente tem que estar com a mente aberta, preparado, consciente dos riscos, trabalhando como assim colaborativamente para que os benefícios sejam sempre maiores que os riscos.
Mas está sempre com essa mente aberta e esse otimismo, e adorei o tom que a gente terminou, assim, para frente do que vem, assim, que eu também compartilho, como o Adriano falou, eu sou uma otimista inveterada. Eu agradeço ao Valdir Saboia, da TD Cinex, ao Juca Merino, da Lenovo, ao Tiago Viola, da IBM, a Fernanda Jolo, do Google Cloud, ao nosso moderador, professor doutor Adriano Neves, da FIA. Quero agradecer também a atenção de vocês e já quero anunciar o próximo nosso debate. Vai ser sobre algo que já foi falado até hoje aqui, que muitas questões de dados, né? Então, acho que dados é um ponto fundamental em tudo que o mercado de tecnologia vive hoje. O mercado de tecnologia da informação e de telecomunicações. Então, por favor, contamos com a audiência de vocês para o próximo painel de debates da InfoChannel, que será desafios e tendências também de análise e armazenamento de dados e tudo que tem aí em volta desse tema.